Tô errando o tempo inteiro. Vamos começar hoje mais um episódio do Mulheres Preciosas, aqui da Usina Escritórios Compartilhados, com uma pessoa meiga, amável e, pra mim, uma grande estrela na nossa cidade, Manu. Obrigada por você estar aqui hoje. Manu faz um trabalho super diferente aqui, onde ela se preocupa com o outro, onde ela se preocupa com detalhe, com cuidado. E assim, você foi escolhida, Manu, para estar aqui hoje, porque eu tenho acompanhado seu trabalho aqui dentro da usina, assim, e vejo que você tem esse cuidado com o todo e com a parte, que é muito diferente. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar aqui, né, Monique? Assim, fiquei super comovida com a forma que você me convidou para vir aqui. É aquela caixa tão especial que a princípio a gente, né, sabe que vem uma coisa boa, mas não sabe o que está ali dentro. E aquele texto que você colocou, né, sobre a gente ser pedra e ir lapidando aos poucos, eu me vejo muito assim, né, como uma pessoa que vai entendendo como é melhor viver, né, a cada dia. A gente vai caminhando, vai lidando com pessoas, conhecendo, e eu acho que é isso aí, a gente tentar viver de uma forma mais suave, né, tentando respeitar o espaço de todo mundo. Vocês têm 20 anos, né? 20 anos que Cleiton tá aí com a ótica, né? Eu ao lado dele. E você? Nem sempre tão perto, né? Porque eu tinha minha carreira, a princípio assim, ia por outros caminhos, minha profissão, né? Minha formação como nutricionista, e aí eu trabalhei por um longo período, né? Só com a nutrição e ele com a ótica separadamente, e a gente ia levando, né? E tava tudo bem para um e para outro. E chegou um certo momento, depois de filhos, certas situações, que a gente entendeu que seria interessante eu dar um apoio a ele. E foi desse apoio que hoje estamos do jeito que estamos. O que muda, Manu, porque você teve duas visões no caso. A visão de fora e a partir do momento que você entra, o que muda? O nosso objetivo era o quê? Eu continuar com a minha profissão e ajudar ele. E assim começou, só que de repente eu estava tão dentro do negócio que acabou que eu não pude mais conciliar. Chegou um momento que eu não consegui mais conciliar a minha profissão como nutricionista e a empresa, e realmente como a empresa é uma coisa que às vezes me dá mais flexibilidade diante de cuidar dos meus filhos, de cuidar da minha família, que é uma coisa assim que eu não falo com tristeza ou com qualquer sentimento. Eu adoro cuidar, sempre gostei da minha profissão, só que eu sou muito aquela coisa da sobrevivência, sabe? Eu sou muito eclética, da necessidade que eu tenho no momento, e eu luto por aquilo. O que eu achar necessário, se era na faculdade, se era na escola, o que precisasse eu fazer. Eu sou muito tímida, mas se precisasse eu ir no palco, se eu ir me apresentar, eu vou acabada por dentro às vezes, mas eu supero aquilo e eu fico nessa luta, e eu acho que sempre vale a pena assim, o me superar, entendeu? E aí foi assim, mais ou menos esse caminho, foi com mais suavidade, não foi dessa forma, né? Porque eu vinha na minha profissão bem feliz, satisfeita, realizada profissionalmente. Aí de repente meus filhos nasceram e eu fui sentindo a necessidade de dar mais atenção a ele. Enquanto isso também tinha a questão de meu esposo, que ele tinha algumas necessidades e eu achei que eu poderia também contribuir. E a gente foi se aproximando e de repente isso se tornou grande demais. Aí eu não continuei com minha profissão de formação, mas que eu uso muitos princípios hoje. Sabe, eu acho que toda formação, ela atribui em tudo que você faça na vida. Então, no sentido organizacional, pessoal, até de certos cuidados em detalhes, em tudo, eu acho que isso contribui muito para o que eu estou fazendo hoje, né? Que é essa questão de estar com o Cleiton na ótica, de estar participando mais diretamente, assim, dos negócios, de ter a visão feminina, que às vezes ele não tinha,
Então, assim, e de eventos, de participação, até de mulheres e tudo, de um toque mais feminino, de cuidado, de decoração, de certa até escolhas, né, que a gente participa lá. Então, assim, tudo foi agregando dessa vida, né? É o conteúdo que a gente vai fazendo durante a vida e vai agregando. E hoje, graças a Deus, assim, a gente é satisfeito com o nosso trabalho porque a gente tem um retorno, né? Não só um retorno financeiro, mas um retorno de vida, de gostar do que se faz, de fazer com prazer. Então, não é nada extenuante. Eu não vou trabalhar com aquele desgaste ou sofrimento, né? Trabalha porque aquela vontade de ver as coisas se realizando, acontecendo. Então, essa é um pouquinho da trajetória, né? Nós apontamos as características, e uma das características que nós apontamos de você foi a palavra detalhe. Exatamente, essa é a diferença que eu percebo, né? E faz muita diferença. Porque assim, até a personalidade com o outro, você cuidar do outro de uma maneira individualizada. Hoje no negócio, isso é um valor. Eu acho porque assim, você chega até em um ambiente ou certas escolhas, certos cuidados, que você vê um certo detalhe, uma delicadeza, um cuidado de... Um exemplo, aquela caixa que você me trouxe, ali estava escrito à mão, então essa personalidade, o cheirinho que veio junto, né? Eu estou falando aqui do convite que você me fez, mas de tantas outras coisas. É um detalhe, é um cheiro, uma personalidade que a gente imprime no nosso ambiente de trabalho, é uma motivação que a gente coloca numa parede pintada no nosso ambiente de trabalho. Então as pessoas começam a observar isso e isso traz coisas boas, que a gente vê que aquilo ali está sendo feito com amor. Converte, não é feito, né? Se converte, não é feito somente, né, com um fim lucrativo ou pragmático assim de determinada coisa, mas um gosto, um prazer. É verdade, eu acho também isso, totalmente. Eu acho que até o ganho é até uma consequência, não é o objetivo principal, né? Existem outras razões. Voltando na conversa com minha mãe, nós estávamos falando sobre que a empresa, ela acaba sendo um terceiro filho, no caso da minha mãe, né? Para mim, um irmão. E você que trabalha com seu marido, como faz para separar? Me conte, porque deve ser muito difícil. Nossa, eu trabalho com meu pai e meu irmão, e assim, eu respeito muito o Cleito pelo profissionalismo dele, pelo que ele construiu na vida, por ter visto essa trajetória toda. Enfim, eu acho que a palavra é essa, respeito, né? E aí eu sei, ele sabe que eu contribuo na ótica, ele sabe que eu posso contribuir na empresa e ele me respeita por isso, e eu sei o papel dele na empresa. Então, por isso que, assim, sem demagogia nenhuma. É um complemento. Sabe, quem trabalha com a gente percebe muito bem isso, assim. Às vezes as meninas até brincam, porque às vezes a gente está em alguma reunião e eu sou muito expressiva, né, nos bastidores, e eu coloco minha opinião e ele coloca a dele, e às vezes os ânimos ficam mais exaltados, mas bem profissionalismo. Aí a gente sai na porta, tá eu e ele conversando, às vezes beijando as meninas. Oi? O que foi que eu... Então, esse era um outro assunto que eu percebo, que você é uma pessoa que homenageia muito. Assim, você cuida muito do seu cliente, você conhece ele, você convida ele para vir, você tem essa questão da proximidade com o seu cliente. E aí, como é que é estar do outro lado? Porque hoje você está sendo homenageada, né? Então... Mudou o papel, hein? Como é? Isso, é que assim, a gente acaba estabelecendo vínculos, né? E as homenagens se estabelecem, às vezes, muitas vezes, pelo carinho que a gente recebe também das pessoas como cliente. Não é só um ser que chega lá, compra um produto, me paga e acabei ali. A gente cria relações, né? Estabelece carinhos. Então a vontade de homenagear é retribuindo aquilo que as pessoas estão ali, né, convivendo com a gente.
E ser homenageada, meio que tô no susto. Como eu te falei, eu vou, faço e depois eu penso. Não quis ficar ontem nem ir pensando, nem hoje de manhã. Hoje nós marcamos meio que logo. Você falou, eu falei, vamos logo. Vamos logo, por favor. Fui trabalhar, nem fiquei pensando. E assim eu vou levando. Né? Me senti muito feliz e honrada, mas como às vezes eu tenho muita timidez, né? Se eu fosse ficar pensando demais, eu não sei se eu ia estar aqui. Ia procrastinar talvez esse momento. Você vê que isso é também fruto só do que você tem plantado, né? Porque assim, não é só com o cliente, é com a pessoa que você trabalha, esse cuidado da delicadeza, são sementes, né? Não tem. E isso daí isso daí é o que você tá colhendo. Não tem muito por onde. Mano, eu queria pedir a você para você deixar uma mensagem. Eu nunca acho que a gente está aqui muito para ensinar ninguém a viver, né? Ou até aconselhar. O que eu escolhi para mim, a palavra na verdade é essa, escolha. Eu acho que são as escolhas que a gente faz na nossa vida, desde muito cedo até, que vão determinar tudo que a gente vai receber na vida. Mas também é importante você ser determinado, ter um foco, sabe? Fazer o que gosta. Não adianta você tem que olhar com o outro como espelho, às vezes de perseverança, de situações, não do que a pessoa escolheu. Porque não é todo mundo que tem o mesmo dom. Não é a mesma coisa que serve para mim que vai servir para você. Então, assim, não adianta eu querer ser o outro. Não, é a sua escolha, não a escolha do outro que vai fazer a sua vida ser melhor. Cada um tem uma construção de vida, vou dizer assim, né? E uma trajetória. Uma trajetória. É isso, uma construção que veio, né? Como eu falei no convite, também tem muito, se permitir também se lapidar pela vida. Porque muitas vezes nós temos a condição de pedra, mas muitas vezes a gente não se lapida e passa a vida pedra. Então é permitir mesmo se lapidar, aprender, que as pedras elas se tornem na verdade aprendizados e que nós possamos construir cada vez mais, né? Do que tornar aquilo um obstáculo e ficar parado diante dela. Mano, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Muito feliz por estar aqui. Obrigada. Gente, muito obrigada. Mais um episódio da Mulheres Preciosas aqui da Usina Escritórios Compartilhados, com uma história incrível, uma lição incrível, e ficamos até a próxima. Tchau!